Bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com Comece Bem o Seu Dia. E com certeza, eu sempre digo, não me canso de falar, porque eu acredito demais na palavra de Deus e eu sei que ela fará toda a diferença no seu dia e na sua vida. E hoje eu quero falar sobre as nossas emoções, falar um pouquinho sobre a nossa alma. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, olha, inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu quero falar um pouquinho hoje dos sentimentos, um pouquinho das nossas emoções. É um assunto bíblico. Durante muitos anos, né, falar sobre questões emocionais, né, até falar sobre depressão, era um assunto que, pelo amor de Deus, quer arrumar um problema antigamente, para alguns até hoje. Depressão é demônio, depressão não é demônio, esse sentimento é demônio, esse sentimento não é demônio. E hoje a gente sabe que muitos tipos de problemas emocionais têm a ver com hormônios, com aquilo que o seu corpo produziu. Mas a gente também sabe que muitos deles têm a ver espiritual. Então eu quero falar um pouquinho e ampliar um pouco desse conhecimento para a tua vida e te ajudar a entender um pouco das suas emoções. A rejeição é uma delas. A gente, como pastor, e lida muito com gente, lida muito com pessoas, a gente vê como que a alma da pessoa está sofrendo com a questão da rejeição. Pessoas que de repente foram criadas sem os pais, ou que foram criados pelos pais, mas ou, assim viveram uma vida muito complicada nas palavras, nos sentimentos, ou de repente o lar completamente fora de padrão, uma mulher que casou e ficou com a vida dela destruída emocionalmente, um homem também, né, que pode ter atravessado um problema financeiro, até de enfermidade, e isso acabou prejudicando demais ele. Tudo isso complica as nossas emoções. Agora, Jesus, ele tem como resolver essa área da tua vida também. Antigamente a gente falava muito sobre Jesus curar uma doença, mas e a doença da alma? A rejeição, a amargura. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi casada com Davi chamada Mical. Ela teve um dos problemas mais sérios para a época. Ela não teve filho. Ela ficou assim amarga demais com essa situação. Então, para a pessoa amargar, para a pessoa ter um sentimento de rejeição, são fatos que ocorrem na vida dela. Talvez você esteja nos ouvindo aí, nos assistindo melhor, e você se lembre de algum fato que marcou demais a sua vida. Pode ter sido uma palavra de maldição vinda da boca daqueles que você ama, ou da boca daqueles até que não te amam, né? Às vezes uma discussão lá na escola, isso acontece muito no período escolar, quando criança, uma palavra que criou um bloqueio na pessoa, um relacionamento amoroso que criou um bloqueio na pessoa. Então, tem muita coisa que pode atrapalhar as nossas emoções. Você não precisa ficar com medo disso, não precisa ter vergonha. Você precisa aprender a lidar com isso apresentando diante de Deus. Você precisa entender que até o salmista Asaf, do Salmo 73, ele teve um problema nas emoções dele. É óbvio que ele teve. Tá? É uma boa tarefinha. Você leia depois o Salmo 73. O Salmo 73, o salmista, ele mostra a dor que ele tinha na alma dele de ver pessoas que não andam com Deus, que não servem a Deus e estavam melhores que ele. Olha que luta. Você já pensou nisso? Você já viveu alguma coisa parecida assim? Poxa, eu estou aí andando com Deus, mas estou passando uma luta nessa área aqui, estou passando uma luta naquela área aí. Isso é a alma da gente gritando. A alma da gente ela pode gritar de várias maneiras. Mas sabe qual é a maneira que a alma da gente é resolvida?
com o mesmo princípio que o salmista Asaf do Salmo 73 resolveu, quando ele entra na presença de Deus. Por isso que é muito importante você ler esse salmo depois. Ele entra na presença de Deus, ele diz: quando eu entrei no santuário, eu entendi muita coisa. Por quê? Porque é na presença de Deus que você vai entender as coisas que você não entende na carne. Às vezes você fala assim: poxa, como é que pode? Eu estou na igreja, estou servindo a Jesus, mas eu tenho uma mágoa, mas eu tenho uma amargura. Você precisa tratar isso. Você não deve aceitar isso. Infelizmente, a gente não pode impedir que ninguém cause uma afronta, né? Uma afronta, não, uma ofensa na nossa vida. Mas a gente precisa ter cuidado para que essa ofensa ela não só vire uma dor, como ela entre numa fase perigosa demais para a alma da gente, que é a fase da raiz de amargura. Por que raiz de amargura? Porque não é uma coisa superficial. Eu tive uma pinta e a minha esposa ficou preocupada com aquela pinta, e mulher é mais preocupada com essas coisas, e a gente, não, isso é uma pinta, não tem nada a ver não. E ela foi e marcou um médico. E eu fui lá, o médico olhou, pegou, removeu essa pinta, mandou para análise e ela disse assim: uma coisa positiva é que ela não tem raiz. Ou seja, era só ali uma mancha mesmo. E graças a Deus chegou o diagnóstico e realmente era uma mancha e nada mais do que isso. Mas quando ela falou não tem raiz, me trouxe um alívio, porque a gente sabe que uma mancha enraizada pode ser algumas coisas e até mesmo um câncer. E a vida emocional da gente, ela tem essa raiz. Se você não cultivar coisas boas para que a sua vida emocional tenha raízes boas, você pode cultivar coisas ruins e a sua vida emocional produzir coisas ruins. Seja no campo da rejeição, seja no campo da amargura, seja em qual área for. Eu disse o exemplo de Mical, eu disse o exemplo do Asaf, do Salmo 73. Mas também tem aquela amargura da dor de ter feito algo errado, que foi o que aconteceu com Judas. O que aconteceu com Judas ao ele ver o que ele tinha feito? Ele não se arrependeu, ele teve o remorso. E o remorso, ele machuca demais. Ele leva uma pessoa com remorso a fazer coisas absurdas. Ao invés da pessoa se arrepender, pedir perdão, buscar a Deus, buscar consertar a situação, ela vai sofrendo com aquele mal que ela fez e acaba cometendo atos completamente fora do padrão. É muito comum hoje pessoas terem raízes de amargura. E talvez você mesmo que está me assistindo fale assim: poxa, apóstolo, tem um negócio que me machuca. Tem um negócio que eu ainda sinto um desconforto. Tem um assunto, né? Tem um tipo de problema, tem uma pessoa, tem uma rua que eu passo. Existem situações que a gente vai ter que conviver a vida inteira. Paulo diz que são os famosos espinhos na carne. Mas existem situações que a gente tem que tratar, seja de uma forma medicinal, seja de uma forma espiritual. Por isso que no início eu comecei falando, para muitos a depressão, durante muitos anos, é só demônio. E graças a Deus a gente foi aprendendo com o tempo e ampliando o conhecimento que não é só demônio. Uma pessoa pode enfrentar um momento muito complicado na vida dela e ela ficar uma pessoa depressiva. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não fiquei no nível de depressão de ficar na cama, de não querer que abrisse a janela. Mas eu entrei num nível de depressão de não ter perspectiva. Um nível de depressão de fazer as coisas pela responsabilidade que eu tinha que fazer e não por ter prazer naquilo. O que era isso? Era fruto de um momento que eu estava vivendo. Mas eu não desisti. Eu sabia que aquilo ali não era um estado definido e definitivo. Eu precisei dar meu jeito em Deus. Eu precisei ter uma consciência de que não, isso aqui não está certo, eu não sou assim, eu não posso deixar isso me abater. E eu dizia uma frase: nenhuma pessoa merece
ser o alvo de uma depressão de ninguém, porque é muito ruim. Se você não viveu, graças a Deus, se você está vivendo, fique em paz, mas lute, não aceite, busque, peça ajuda, fala com a gente, não tem problema, mas é terrível. E normalmente são duas pessoas que podem nos levar à depressão: alguém ou nós mesmos. Sabe como que nós mesmos levamos nós mesmos à depressão? Cobrar demais, exigir demais, querer demais, comparar demais. Tudo isso pode tirar você do centro da vontade de Deus, do prazer da vida, e as suas emoções vão responder sempre de forma infantilizada. É isso mesmo. O Augusto Cury, ele diz o seguinte, que as nossas emoções são crianças e que nós devemos dominá-las. Olha que coisa interessante, que as nossas emoções sempre serão como crianças. Nós, como adultos e maduros, que devemos dominá-las. Por isso que a gente tem mais vontade de extravasar a emoção do que controlá-las. É mais fácil extravasar do que controlar. Mas que o Espírito Santo de Deus habitando em você, você conhecendo as Escrituras, você sendo sincero em Deus com a sua alma, com seus sentimentos, com aquilo que não está legal, com aquilo que não está te fazendo bem, sendo sincero até com as pessoas, porque às vezes são pessoas que não estão te fazendo bem. Eu não sei, eu não estou aqui julgando e não distorça a minha palavra. Mas a palavra de hoje é: cuide das suas emoções. Lá na sua alma, lá naquilo que só você e Deus sabe o que está passando, e às vezes até para Deus a gente tenta esconder, mas ninguém esconde nada de Deus. Então, que Deus abençoe, que Deus restaure as suas emoções, não se entregue pelo dia mal, não se entregue por um momento que você está atravessando. Tem coisas lindas vindo na sua direção, tem coisas extraordinárias, tem lições preciosas que esse momento de dor vai te trazer, ainda que na hora da dor a gente não acredite nisso. Parece até um chavão, mas você vai ver que a hora que você atravessa esse vale da sombra e da morte e que você não está sozinho, você vai ver como você saiu mais forte, como você saiu mais pleno e como você vai aprender a controlar mais não só as emoções, mas o acesso que você dá às coisas para dirigir as suas emoções. Fique na paz, que Deus te abençoe.